Votação da reforma da Previdência adiada por falta de quórum. O FRN define retomada das aulas. CESAP informa que só tem soro antiveneno para os próximos 20 dias. Artesãos recebem orientações para manter seus negócios durante a pandemia. E Rio Grande do Norte tem a maior taxa de escolarização de jovens e adultos do Norte e Nordeste. Hoje é quinta-feira, 16 de julho de 2020. O TVU Notícias está no ar. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte adiou por 2 vezes a votação da reforma da Previdência. O motivo? Falta quórum. Jorge Silva tem mais informações. Nos bastidores, comenta-se que a estratégia é ganhar mais tempo para conseguir votos para a aprovação da reforma da Previdência. Se a votação ocorresse ontem e hoje, possivelmente, o governo Fátima Bezerra seria derrotado. Uma bancada de 10 deputados defende que a votação apenas aconteça após o período da pandemia, para que haja um maior debate com os sindicatos e servidores públicos que serão os mais afetados com a reforma da Previdência. O deputado Sandro Pimentel, do PSOL, que faz parte da bancada e é contra a votação da reforma nesse período da pandemia, se indignou com a falta de quórum. É de causar indignação. 2 sessões seguidas, ontem, quarta-feira, e hoje, quinta-feira, que na Assembleia Legislativa os deputados não dão o quórum mínimo para votação de 13 deputados. Nós somos 24. Ontem só tinha 11 presentes, hoje 11 presentes novamente. É lamentável porque tem diversos projetos na pauta para serem votados e não são por falta de quórum. É um desrespeito à população gigante. O custo da Assembleia Legislativa é alto. Os nossos salários são altos também. Então o mínimo que se pode fazer é participar das sessões. Se não quer votar em determinada matéria, vota a favor, vota contra, se abstém, mas não dá quórum. Sinceramente, é vergonhoso. O procurador da Assembleia Legislativa, Sérgio Freire, afirmou que a PEC deverá ser colocada para votação nas próximas sessões, até conseguir quórum mínimo. Ela, por ser especial, ela possui algumas características, tipo, para que ela seja votada, ou seja, para que ela seja discutida, certo? Se faz necessária a presença de 15 deputados na casa. Isso é um quórum que a gente chama de quórum de abertura. Esse quórum, se não houver 15, se houver 14, ele não tem condições, a PEC não tem condições de ser votada. E, além desse quórum, ela também tem vamos dizer assim, o quórum de aprovação, que tem que ser 15 também, ou seja, 15 para abrir e 15 dizendo que aceita a PEC, que está de acordo com a PEC e com suas emendas, que são votadas em separados. O que acontece hoje? Já 2 sessões, não se tem esse quórum de abertura. Então, se não se tem esse quórum de abertura, não se pode ter a discussão sobre a PEC, nem o seu texto original, nem as emendas trazidas pelos deputados. O que ocorre agora, para frente? Esta PEC ela fica na pauta das próximas sessões. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte definiu hoje o calendário e as regras para a retomada das aulas. E Ano Flávio Maia traz os detalhes. O calendário prevê o reinício das aulas da graduação de maneira remota no dia 24 de agosto. A decisão foi tomada no começo da tarde em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, onde também foram definidas as regras para o desenvolvimento das atividades. Os estudantes terão suas matrículas do primeiro semestre preservadas, mas terão prazo para adicionar novas disciplinas. Também há a possibilidade do cancelamento de turmas, caso não seja possível continuar com as atividades de maneira remota. Também serão suspensos quaisquer cancelamentos de curso, seja por abandono, fim do prazo de conclusão ou baixo rendimento do estudante. Os alunos em situação de vulnerabilidade social também terão acesso a um auxílio financeiro para aquisição ou troca de equipamentos, além de um plano de internet móvel para que possam acompanhar as aulas virtuais. As aulas do primeiro semestre da UFRN foram suspensas no dia 17 de março. Durante os meses de pandemia, a instituição ofereceu um semestre opcional de aulas, também remotas, que deve ser concluído agora no final de julho.
Iano Flávio Maia para o TVU Notícias. A Secretaria de Saúde do Estado alerta para que a população adote medidas de prevenção e busque evitar acidentes com picadas de serpentes e outros animais peçonhentos. Isso porque a quantidade de soro antiveneno disponível no estado só deve ser suficiente para os próximos 20 dias. Depois de anunciar estoque crítico de soro antiofídico usado para tratar picadas de serpentes e outros animais peçonhentos, a Secretaria de Estado da Saúde Pública recebeu do Ministério da Saúde mais um lote de soros. No entanto, a quantidade é estimada para ser utilizada somente pelos próximos 20 dias. Por isso, a Secretaria de Saúde alerta para que a população continue as medidas de prevenção. Entre os meses de maio a agosto, nosso estado tem historicamente um aumento na quantidade de acidentes com serpentes. Então, mesmo tendo recebido um quantitativo de soros, essa quantidade de soros nunca é uma quantidade ideal para o mês. Então, a gente tem feito um controle nos estoques, a gente reduziu a quantidade de hospitais que administram esse soro para a gente ter um maior controle desses insumos e garantir que não falte para a população. A subcoordenadora de Vigilância Ambiental explica quais são os principais cuidados para a prevenção de acidentes com serpentes. Utilizar sapatos fechados de cano longo, utilizar perneiras para proteger as pernas, caso precisem adentrar a mata, caminhar em locais onde essas serpentes possam estar. O agricultor utilizar luvas de couro, se precisar manusear na mata, troncos, na vegetação, principalmente no amanhecer e no entardecer, que são períodos do dia em que as serpentes estão em maior atividade. Outro ponto importante é o manejo adequado do seu lixo, acondicionar corretamente, destinar corretamente o lixo, porque o lixo atrai o rato e o rato é a principal fonte de alimentação para as serpentes. Em caso de acidente, deve-se lavar o local da picada apenas com água e sabão e procurar o serviço de saúde mais próximo. É importante tentar registrar de alguma forma as características do animal para informar o médico. A gente também tem um serviço que funciona 24 horas, que é o CEATOX, onde a população com os profissionais podem ligar para tirarem dúvidas e receberem as primeiras orientações. Funciona no 0800 281 7005. No estado do Rio Grande do Norte, a gente tem disponibilizado os soros em 4 hospitais, no Giseu da Trigueiro, em Natal, e nos hospitais regionais de Caicó, Mossoró e Pau dos Ferros. Artesãos potiguares recebem orientações para superar impactos econômicos da pandemia. Júlio Rocha tem mais detalhes. Profissionais que vivem do artesanato têm sentido fortes impactos econômicos com a pandemia do coronavírus, que nos últimos meses obrigou o cancelamento de feiras, exposições e eventos para a comercialização da produção artesanal. Para superar esse momento difícil, o programa do Artesanato Potiguar, da Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Governo, tem atuado com orientações junto aos profissionais. O técnico do ProArte, Augusto Malx, detalhou algumas ações realizadas para a superação desse momento difícil. Com a pandemia e as necessidades de isolamento social, o artesanato efetivamente parou sua comercialização. Feiras foram suspensas, uma atividade que o programa do artesanato planejava para o Dia do Artesão, 19 de março, foi um dos primeiros eventos a serem cancelados no Rio Grande do Norte. Mas a SETAS começou a idealizar projetos para fazer com que o artesanato continuasse funcionando durante a pandemia. Uma das primeiras ações foi a Rede Solidária de Máscaras. A gente sabe que temos milhares de artesãos que trabalham com fio e tecido no Rio Grande do Norte. O Núcleo de Economia Solidária reuniu vários empreendimentos de economia solidária por todo o estado. O governo do estado concedeu a matéria-prima e os artesãos fabricaram 150 mil máscaras de pano. Metade dessas máscaras foi disponibilizada pelas SETAS para populações tradicionais e agricultores familiares, entre outros setores mais vulneráveis, e a outra metade os artesãos puderam comercializar uma taxa fixada para poder também gerar renda. Os artesãos também são orientados para cadastramentos em programas de créditos, financiamento e do auxílio emergencial por meio da lei Aldir Blanc, que irá disponibilizar R$ 600 em 3 parcelas para os artistas que tiverem um cadastro aprovado.
A Setas também está atuando com apoio a uma lojinha virtual e a um novo espaço de comercialização de artesanato que será inaugurado em breve na região do Seridó. Além disso, a Setas está apoiando uma loja virtual de empreendimentos de artesanato da Economia Solidária, Feira Arte. Nós conseguimos já disponibilizar 400 cestas básicas para artesãos em mais de 10 municípios no Rio Grande do Norte. Realizamos uma parceria com a Fiarte, um arraial beneficente, um show junino pela internet, em que arrecadamos também com uso de leilão várias cestas que serão disponibilizadas ainda na próxima semana. E estamos funcionando de forma remota. O artesão que tiver interesse em fazer sua carteira de artesão, renovar sua carteira, cadastrar sua entidade, pode entrar em contato com o nosso WhatsApp estacional ou no e-mail proartern@gmail.com. Também, durante esse período, estamos para entregar, está apenas na fase dos retoques finais, a Central do Artesanato do Seridó. É um prédio muito bem localizado em Caicó, que vai beneficiar associações, cooperativas, artesãos individuais também, que puderem se agregar em toda a região, trazendo visibilidade, espaço para trabalho, espaço para exposição, divulgação e comercialização dos seus produtos no Seridó. O IBGE divulgou hoje alguns dados sobre educação dentro da pesquisa por amostra de domicílios contínua, e o Rio Grande do Norte se destaca como o estado com maior taxa de escolarização de jovens do Norte e Nordeste. De acordo com os dados do IBGE no Rio Grande do Norte, 93,3% dos jovens entre 15 e 17 anos de idade estão na escola, o que corresponde a 135 mil adolescentes potiguares. É o melhor índice entre os estados do Norte e Nordeste. Já com relação aos demais estados do Brasil, o Rio Grande do Norte tem a quinta maior proporção de estudantes nessa faixa etária. No entanto, mais de 38% estão fora da etapa ideal para a sua idade, apesar do índice também ter diminuído. Outro bom resultado é com relação à educação infantil, como explica o analista do IBGE, Flávio Queiroz. Isso significa que nós conseguimos conquistar, ao longo dos últimos anos, uma inserção maior dos jovens, das crianças e adolescentes na escola. Assim, nós temos uma maior frequência de jovens no ambiente escolar. Isso não significa necessariamente que esses jovens estejam na fase escolar correta, porque 62% aqui no Rio Grande do Norte dos jovens de 15 a 17 anos estão, sim, de fato, na fase escolar correta, mas temos 38% que estão frequentando séries que não são adequadas para a sua idade. No que concerne às crianças de 0 a 5 anos, nós também temos um dado bastante positivo: 60% das crianças nessa idade, aqui no Rio Grande do Norte, frequentam escola ou creche. Isso é uma média acima da nacional, que é de 55%. Já com relação ao ensino superior, o Rio Grande do Norte tem média acima do Nordeste, mas abaixo da nacional. Aqui, 15% da população de 25 anos ou mais completou o ensino superior. No Nordeste, esse índice é de apenas 12%, mas nos dados nacionais, a média é de 17,4%. Na capital potiguar e na região metropolitana de Natal, as médias são mais altas, 25,8% e 24%, respectivamente. Outra boa notícia é que mais pessoas pretas e pardas de 25 anos ou mais passaram a ter ensino superior. Em 2018, 9,7% da população preta e parda tinha esse nível de educação. Em 2019, o número subiu para 11,6%. O que corresponde a 167 mil pessoas no Rio Grande do Norte. Entretanto, o estado ainda conta com mais de 300 mil pessoas analfabetas. Quase metade desse número é de pessoas com mais de 60 anos. A concentração de analfabetos na faixa mais idosa da população é uma característica nacional. Dos 11 milhões de brasileiros que não sabem ler nem escrever, 6 milhões têm pelo menos 60 anos de idade.
ela é de 13, em torno de 13%, enquanto no Brasil é de 6,6%. Ou seja, nós temos uma média mais que o dobro, a taxa de analfabetismo mais que o dobro que a média nacional. Isso é muito negativo para nós, mas tem um aspecto que a gente deve considerar. A taxa de analfabetismo ela não é elevada nos jovens. Como eu falei, os índices de escolarização dos jovens são bastante altos no Rio Grande do Norte. 89% dos analfabetos no Rio Grande do Norte têm 40 anos de idade ou mais. Então, a taxa de analfabetismo no Estado representa uma negligência histórica com acesso à educação, principalmente daquelas pessoas que nasceram nas décadas de 1950 e 1960. Entre 2016 e 2019, o percentual de analfabetos no Rio Grande do Norte diminuiu 5,6 pontos percentuais entre as pessoas acima de 60 anos. Mas o analista ressalta que nem sempre essa redução é resultado de uma política pública. E ainda é grande a diferença entre brancos e pretos ou pardos, de acordo com o IBGE. Enquanto houve queda do analfabetismo entre os brancos, passando de 33,5% para 23%, a taxa entre pessoas pretas e pardas manteve-se estável em 39%. A leve redução que houve no percentual, na taxa de analfabetismo das pessoas de 60 anos ou mais, que mesmo assim continua altíssima no Rio Grande do Norte, de 33%, decorre de aspectos, por exemplo, como o envelhecimento da população, das pessoas que já são alfabetizadas, e até mesmo o falecimento daquelas pessoas de mais idade. Então, não necessariamente está vinculado a políticas públicas intensas de alfabetização. É necessário que tenhamos políticas públicas robustas de alfabetização de adultos para a gente superar essa taxa de alfabetização muito alta aqui no Rio Grande do Norte e no Nordeste. É importante também salientar que o Rio Grande do Norte, ele repercute uma realidade da região Nordeste, que concentra mais da metade dos analfabetos do Brasil. Startup oferece plataforma de estudos gratuita com foco no Enem. Júlio Rocha traz mais detalhes. No cenário de aulas suspensas em virtude da pandemia do novo coronavírus e com o Exame Nacional de Ensino Médio marcado para janeiro de 2021, os estudantes têm buscado alternativas para manter o foco na preparação para ingressar em uma universidade. A startup Planejativo, vinculada ao Instituto Metrópole Digital da UFRN, disponibilizou uma plataforma gratuita de planejamento de estudos, que já conta com mais de 100 mil usuários cadastrados. O estudante de medicina Eric Santos, cofundador da startup, explicou como surgiu a ideia e os números alcançados atualmente. O Planejativo surgiu enquanto eu me preparava para o Enem, pois eu tinha o objetivo de ser aprovado em medicina na UFRN. Como eu trabalhava e já havia saído do ensino médio há muitos anos, eu tive uma dificuldade em manter uma rotina regular de estudos. Então, junto com minha sócia, nós pesquisamos metodologias ativas de aprendizagem que fossem mais eficientes e que se adaptassem à minha rotina. Então, logo depois que eu fui aprovado, nós decidimos criar uma plataforma que pudesse ajudar pessoas que tivessem problemas semelhantes aos meus. Atualmente, contamos com mais de 100 mil usuários cadastrados. E boa parte desses cadastros vieram após o início da pandemia, pois muitos estudantes precisavam de orientação para estudar em casa e encontraram no Planejativo uma solução. A estudante Marina Santos utiliza a plataforma para manter o foco na preparação para o seu primeiro Enem, onde tentará uma vaga em medicina, e detalhou como tem feito sua rotina de estudos. O método da plataforma é diferente de outras, e esse foco nas revisões tem me ajudado muito a fixar o conteúdo, principalmente nesse período de pandemia, porque mesmo que minha escola esteja tendo aula online, sempre ficam algumas dúvidas, algumas lacunas que eu consigo sanar com o Planejativo. E é por isso que eu acredito que minha aprendizagem melhorou bastante depois que eu comecei a usá-lo. Tainara Selle, cofundadora da startup, detalhou como a ferramenta online tem ajudado na preparação dos estudantes. O objetivo da plataforma é ajudar os estudantes durante todo o processo de preparação para o Enem, desde a criação do seu cronograma, onde ele é feito com base na sua rotina e nas suas necessidades,
até a análise do seu desempenho, onde ele pode conhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Por meio da inteligência artificial, o planejativo indica todos os dias como o aluno deve estudar. Ele indica o assunto, a técnica de estudo mais adequada e o tempo estimado para concluir a atividade. Além disso, a plataforma conta com material de apoio, questões e simulados. Os estudantes que desejam se cadastrar na plataforma, basta acessar o endereço planejativo.com. Júlio Rocha, para o TVU Notícias. Mapear a produção fotográfica. Essa é a ideia por trás do primeiro prêmio Margem de Fotografia, que tem as inscrições abertas até o dia 31. Entre a ânsia e a distância, onde me ocultar? Entre o medo e o multiapego, onde me atirar? Entre a querência e a clara ausência, onde me morrer? Entre a razão e a tal paixão, onde me cumprir? O poema de Zila Mamed, publicado em 1978, é a sugestão de inspiração para os ensaios fotográficos propostos no prêmio. A ação faz parte do Atlas da Fotografia Emergente Potiguar e vai selecionar 10 ensaios de fotógrafos potiguares ou residentes por aqui há pelo menos 3 anos. O Prêmio Margem de Fotografia é um projeto que surge quando identificamos a necessidade de ter um reconhecimento, uma premiação que dê destaque aos trabalhos autorais de fotografia contemporânea produzida aqui no estado. Durante a execução do prêmio, está fazendo um mapeamento do setor em que a grande pergunta que a gente busca responder, quem são esses agentes da fotografia aqui do estado, como é que está essa cena da fotografia, onde a gente está. Além da literatura, os curadores do prêmio buscam imagens que tragam relações com outras linguagens ou que proponham novos sentidos para a fotografia. Cada participante deve enviar 6 imagens que serão analisadas por uma comissão de especialistas. As fotografias selecionadas serão publicadas em livro e também farão parte de uma exposição coletiva prevista para novembro. O processo da fotografia ele pode ser desenvolvido e nós estamos aí abertos a receber desde aquele fotógrafo, aquele artista que pensa a sua imagem numa câmera artesanal, feita artesanalmente, analógico, digital, fotografia de celular, um instrumento que está aí, democratizando bastante esse fazer fotográfico. Então, o que é mais importante, de fato, é a sensibilidade do artista nessa produção, é o que você constrói com o seu olhar fotográfico. A gente também vai estar circulando os materiais pré-selecionados em nossas redes sociais. E o próprio trabalho desenvolvido, o produto desenvolvido do livro, a gente pretende circular em feiras nacionais, temos festivais, tanto no Nordeste quanto pelo Brasil, em que a gente pode estar inscrevendo e levando esse material que foi produzido, sejam exposições, a própria exposição, por que não? Mas também o livro, que é um produto hoje muito bacana de estar realmente fazendo a circulação da fotografia, algo muito mais consumido e de fácil acesso. As inscrições seguem até o dia 31 de julho e todos os detalhes estão disponíveis no site ou no Instagram do Margem Hub. Com a intenção de incentivar o cinema independente, a plataforma Cardume lançou o prêmio Curta em Casa e o filme potiguar Planta Carne foi um dos selecionados para a fase final. Em preto e branco, o curta Planta Carne retrata a relação de Júlia Donati, que busca entender seu próprio corpo como parte do processo artístico, além dos novos caminhos da arte durante a pandemia. Júlia, que é tatuadora, design e produtora de vídeo, conseguiu inscrever sua produção no Prêmio Curta em Casa, da Cardume, uma plataforma de filmes brasileiros online que vai premiar os 3 filmes mais votados em dinheiro. Esse curta que surgiu em meio à pandemia, em meio à quarentena, e veio bastante dessa minha vontade de desvendar mais a minha arte, desvendar a relação que ela estabelece com o meu corpo, com o lugar que eu habito. Eu decidi fazer o curta em preto e branco, porque eu queria experimentar novas possibilidades em relação à sombra e contraste, considerando que eu não tinha muitos recursos aqui dentro de casa, então eu gostei da ideia por
porque eu podia trabalhar com a luz que entra do meu quarto, essa luz do sol, e isso me deu várias possibilidades artísticas dentro do vídeo. O curta foi produzido em uma semana e agora, junto com outros trabalhos de produção independente, foi selecionado pela plataforma para a fase final no próprio site da Cardume, o www.cardume.tv/curta em casa. Lembrando também que você pode ver os filmes e votar nos seus preferidos até o dia 13 de agosto. Eu me inscrevi e a seleção foi feita de início com uma curadoria e agora a parte final da seleção vai para júri popular. Então você pode entrar no site e votar no teu preferido. Você pode ir lá, se cadastrar no site, fazer a assinatura. É bem baratinho e você acompanha curtas de todo o Brasil. Isso é muito legal, porque você pode acompanhar produções de vários cantos do Brasil e dessa forma apoiar, né, o cinema nacional. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Tenham uma boa noite e até amanhã!